do livro E o Verbo se fez parábola, de Haroldo Dutra Dias, capítulo 8, Parábola do joio e do trigo. Em nossa viagem para a Galiléia de 2000 anos atrás, refletiremos, neste capítulo, sobre a parábola do joio e do trigo. Aprendemos, com a nossa abençoada doutrina espírita, que Jesus é o governador espiritual do orbe, nosso guia e modelo. Em suas mãos estão os destinos de milhões de espíritos que estagiam na Terra, que encarnam e reencarnam, aprimorando paulatinamente o coração e a inteligência rumo à pureza espiritual. Jesus é o nosso pedagogo, nosso educador, mestre amorável que acompanha cada um de nós a dispor as possibilidades e oportunidades para que todos possam enriquecer o coração de luzes espirituais e, com isso, avançar em sua própria evolução. Uma vez aprendida essa lição com a doutrina espírita, é preciso reconhecer que Jesus, ao descer das regiões mais puras do plano espiritual e encarnar na Galiléia, precisou adaptar o seu pensamento, bem como a sua visão profunda e grandiosa da vida e do próprio Deus, às pessoas que o ouviam. Nesse sentido, é bom recordar que o olhar para o mar da Galiléia da época, como diz Emmanuel, precisa de um enfoque diferente. A Galiléia de então não era como hoje, um lugar empoeirado e parecido com um deserto, mas a maior produtora de agricultura para toda a Judéia, posto que toda a produção agrícola saía da Galiléia. É possível imaginar Jesus olhando para aqueles campos, para aqueles agricultores simples que ganhavam a vida lavrando a terra, plantando de sol a sol, num esforço enorme para garantir o pão para alimentar a família, enquanto o Mestre se encontrava no esforço de revelar leis imutáveis e eternas. Jesus, que falava como espírito imortal, ao olhar para aquela paisagem, adaptou o seu pensamento em parábolas simples e singelas, porém profundas, que incorporavam aspectos da cultura local concernentes a elementos da vida cotidiana das pessoas. A belíssima parábola do joio e do trigo encontra-se no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Abre aspas, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo, mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo depois que partires? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Fecha aspas. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. O verdadeiro educador é aquele que, uma vez tendo subido a escada, ao perceber que seu aluno também deseja subir, desce para então subir com ele e lhe ensina a dar passos seguros. O verdadeiro educador é aquele que está imbuído de sabedoria. Ninguém destituído de experiência de vida pode educar. Ensinar requer experiência no trato com um assunto em pauta. Para que alguém se torne um verdadeiro educador, é preciso amar os educandos. Certa vez, em Uberaba, encerradas as atividades, já de madrugada,
Tendo recebido inúmeras mensagens, Chico Xavier saiu com alguns companheiros para tomar um cafezinho. Mineiro não gosta muito de café, mas nesse caso é compreensível. Ele foi tomar um cafezinho para acordar às 4:30 da manhã. Começou-se a travar uma discussão. De um lado, o filósofo Herculano Pires, um grande homem de mente extraordinária, divulgava a ideia de que, para ser evangelizador da infância na casa espírita, seria necessário, como pré-requisito, ser graduado em pedagogia. De outro, irmãos mais experientes ponderavam para que Herculano não adotasse uma posição tão radical, pois se assim fosse, as casas espíritas não teriam evangelizadores. A discussão prosseguia e começou a ficar acalorada, cada grupo defendendo seus argumentos. Chico, como bom mineiro, apenas ouvia. Foi quando resolveram interromper o silêncio dele para perguntar qual seria a sua opinião. A sua resposta foi: o Espírito Emmanuel está ao meu lado dizendo que para ser evangelizador da infância na casa espírita é preciso um requisito: amar as crianças. O educador que não tem amor pelo educando pode transformar a verdade em um bastão. Pode humilhar o educando com a sua sabedoria e constranger o aprendiz com a sua experiência. Portanto, só é capaz de educar quem ama. Isto me remete à ideia de educação defendida por Allan Kardec, a educação de caracteres morais com vistas à formação de bons hábitos, o que não é possível se o educador não ama aquele que está educando. Na ausência do amor, corre-se o risco de exigir fruto de uma planta ainda tenra. O educador que não ama seus educandos corre o risco de pedir muito mais do que ele é capaz de fornecer. É neste sentido que Jesus trabalha a parábola do joio e do trigo. Ao se referir ao trabalho gigantesco de Jesus, que, para nós, é o semeador das leis divinas em nosso coração, Emmanuel diz, no capítulo 107 do livro Vinha de Luz, que o Mestre é aquele que semeia valores morais dentro de nós, na esperança de que eles germinem e se transformem em frutos que representam conduta, pensamentos corretos, sentimentos adequados. No papel de semeador, Emmanuel esclarece que o campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensa. Abre aspas. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Fecha aspas. Apesar das falanges espirituais que cuidam do movimento espírita no Brasil e de todos os movimentos do cristianismo que visam a educação do ser imortal, apesar de toda essa dedicação, surge o joio. Na parábola do joio e do trigo, os semeadores percebem que o trigo está começando a germinar. Quando a semente rompeu a terra e começou a se esboçar como planta, o joio, ao lado, também apareceu. O primeiro impulso dos tarefeiros foi encontrar o culpado, perguntando a Jesus quem havia semeado o joio. Nossa primeira preocupação, muitas vezes bem intencionada, no afã de servir, é descobrir quem foi o responsável pelo que não vai bem. Jesus responde que o inimigo havia semeado o joio, ao que os tarefeiros lhe indagam se ele desejava que arrancasse o joio quando ele fosse embora. Que coisa! Por que não o fizeram na presença de Jesus? Por que esperamos Jesus se retirar para arrancar o joio? Porque, de certa forma, queremos fazer um trabalho violento. Assumimos o papel de querer arrancar o joio com todo o ímpeto de nosso desejo de extirpar o mal. É comum verificarmos tal postura, por exemplo, quando é noticiado um crime que abala a sociedade e logo vem à tona o tema pena de morte. Desejamos extrair o mal com violência, mas, claro,
quando Cristo der as costas, pois na presença dele não temos coragem de fazê-lo. Sua sabedoria e misericórdia constrangem a nossa violência. Jesus orienta que o joio não deveria ser arrancado, pois havia possibilidade de o trigo vir junto com ele. O joio é uma planta da Palestina, muito parecida com o trigo. Seu nome técnico é cisânia. Em grego, cisânia significa planta e também divisão, briga, dissensões. É muito simbólico. Os maiores prejuízos na tarefa de Jesus são as cisânias, isto é, as dissensões que dividem os obreiros do bem. O mestre ensina que ao devastar o joio, por ele ser muito parecido com o trigo, e como a planta ainda estava desabrochando, corre-se o risco de desenraizar o trigo. No afã de tirar o joio, perde-se também o trigo. Este é o primeiro risco, mas há outros ainda maiores. Recorro, neste ponto, a Emmanuel, que diz, abre aspas, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Fecha aspas. O educador dá tempo para que o aprendiz cresça e aprenda a lição. De forma sábia e paciente, ele tolera o erro e acompanha vigilantemente o processo. Como pontua Emmanuel, abre aspas, o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Fecha aspas. Isso inclui aquele que está em erro. O pedagogo divino não retirará as oportunidades de crescimento e renovação dessa pessoa. Se assim o fizesse, estaria isolando pessoas e lhes fechando as portas do aprimoramento íntimo, da evolução espiritual. Ao contrário, o Supremo Educador renova oportunidades. O próprio mal é pacientemente examinado pelo seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. E aqui está o segredo. Jesus recomenda que o joio, ou seja, o mal, não seja destruído imediatamente, mas acompanhado vigilantemente enquanto cresce junto com o trigo. Conta uma lenda que há milênios havia uma aldeia de lavradores, uma aldeia de heróis, região de homens muito fortes. Foi feito um concurso para descobrir qual dentre deles era o mais forte, algo típico do comportamento masculino. Era um concurso de exibição de força bruta. O julgador seria um sábio, um ancião simples de cabelos brancos. Feita a exibição, perguntaram-lhe: então, quem é o mais forte? Sua resposta os deixou intrigados. Não há como sabê-lo. Desconcertados, eles retrucaram: como não? O senhor nos viu derrubando árvores com as nossas próprias mãos. O ancião esclareceu: a competição começa agora. O sábio se aproximou de uma árvore e quebrou um pequeno galho, entregou-o a eles e disse: aquele que conseguir recolocar o galho na árvore e fazê-lo florir é o mais forte. Não há nada mais fácil do que destruir alguma coisa. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre construir. Não é necessário nenhum talento para destruir, o que não se aplica a construir. Muitas vezes, movidos pelo desejo de realizar algo de bom, para que o melhor aconteça, nós nos investimos na posição de devastadores do joio. É a tropa de elite de Jesus, pronta para purificar a sua seara. O problema é que, depois dessa tarefa, não fica nada, nem trigo, nem joio. Por isso, Jesus pede, abre aspas, deixai crescer ambos juntos, fecha aspas. Ele não estava falando de uma planta. A planta, é claro, somos nós. Quando Jesus diz que se conhece a árvore pelos seus frutos, não está falando de árvores, e sim de nós. Conhece-se o ser humano pelos seus frutos.
Sua fala, seu comportamento, seus gestos, sua maneira de ser e de reagir. Somos as árvores nas mãos do agricultor celeste que é Jesus, o orientador espiritual, o guia e modelo. O que significa, então, entre aspas, deixar crescer ambos juntos? Fecha aspas. Já aprendemos que não podemos assumir o papel de arrancadores de joio. Abre aspas. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento divino. Fecha aspas. Os problemas não surgem porque o nosso guia e modelo cochilou na governança espiritual do orbe. Ele é vigilante. Não se trata de relaxamento divino, abre aspas, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Fecha aspas. Isso se percebe, por exemplo, quando uma mãe vai visitar o filho que se encontra na prisão. Ao ser conduzido a julgamento, a mãe está presente. Imagina o que deve se passar em sua mente, pois até os criminosos têm mãe. Ela deve pensar, entre aspas, ele já foi pequenino, eu o amamentei, ele esteve perto de mim, chorou durante a noite e eu acordei para atendê-lo. Teve febre e eu cuidei dele, fecha aspas. O que acontece é a esperança. Jesus recomenda aos tarefeiros para deixarem crescer ambos juntos, o joio e o trigo. É o otimismo do Mestre, que por vezes nos deixa sem paciência. Isso é bem verdade no meu caso, que ainda sou um espírito inferior. Veja o exemplo de Judas. Quando ele se aproxima de Jesus para beijar-lhe a face e concretizar a traição, a trama política que o levaria à prisão, o mestre pergunta qual era a intenção dele. Abre aspas. Amigo, o que vieste fazer aqui? Fecha aspas. Emmanuel comenta esse versículo e diz que aquele momento foi a última oportunidade que Jesus concedeu a Judas para modificar todo o futuro dele e do Evangelho. É o otimismo celeste. Narra Humberto de Campos que na crucificação de Jesus, nos momentos finais, uma legião de anjos se aproxima do madeiro. Uns começam a confortá-lo, tocando uma música suave, como a envolver o governador espiritual do orbe, que estava regressando à pátria espiritual. Contudo, uma figura luminosa se destacou. Ela pôs o ouvido próximo aos lábios de Jesus. Praticamente sem forças, o mestre murmurou algumas palavras e o espírito angélico partiu rápido, como se houvesse recebido uma missão. Humberto de Campos conclui que Jesus havia pedido ao anjo da caridade que fosse acolher Judas, que acabara de suicidar-se. Nota: o relato completo dessa experiência encontra-se no capítulo 34 da obra Estante da Vida, intitulado O Anjo Solitário. Fim de nota. É o otimismo celeste. Ao desencarnar, Jesus não vai visitar a mãe, mas Judas. Desce até as regiões espirituais mais trevosas para minorar a culpa do discípulo, para dar a mão a um amigo que havia caído e abrir-lhe novas oportunidades de crescimento e de evolução espiritual. Só desempenha esse processo quem ama. É por isso que encontramos na obra de André Luiz uma passagem em que ele e um benfeitor espiritual tentavam atender a um caso de obsessão. A certa altura, o benfeitor, não obstante sua elevação espiritual, conclui que aquela não era uma tarefa para eles, mas para um coração que muito ama. Faz uma prece e se materializa naquela região do mundo espiritual uma senhora chamada Cipriana. Ela, então, dá um abraço no obsessor e no obsidiado aconchega os dois ao seu peito e pergunta, abre aspas, que é isso, meu filho? Fecha aspas. Era um caso grave. O obsessor, quando encarnado, tinha uma empresa e era bem-sucedido. O homem que ora estava sendo obsidiado entrou na vida dele, começou a administrar a sua empresa e o assassinou,
tendo ficado com todos os bens do sócio e ainda com a sua família. Cipriana abraça o obsessor e pergunta: "O que é isso, meu filho?" "Eu fui injustiçado." "Não diga isso, jamais diga isso." A mentora o advertiu com amor e lhe esclareceu que mais tarde ele compreenderia que existe uma lei infinita de justiça que rege os nossos destinos. Todos os seus sofrimentos estavam na pauta da mais absoluta justiça. Logo, ele não tinha o direito de se revoltar. Obsessor e obsidiado, envolvidos naquele espírito feminino que amava profundamente, pensaram estar conversando com Nossa Senhora. Isso intrigou André Luiz, que consulta o benfeitor. Ele pontua que não havia problema em Cipriana ter sido confundida com Nossa Senhora em tal circunstância, pois Maria representa o coração de mãe, e naquele momento Cipriana estava desenvolvendo a tarefa da mãe educadora. Nota: texto retirado da obra No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier. Fim de nota. Como elucida Emmanuel, ao perceber que o joio desabrochava em meio ao trigo, Jesus aplicou, entre aspas, processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Fecha aspas. Nota, abre aspas. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. Fecha aspas. Do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier e Emmanuel. Fim da nota. A iluminação não ocorre quando eu digo para o meu irmão que ele está errado e que suas atitudes não condizem com o que ele aprendeu. Iluminar é lançar luz, não agressividade, não violência. A luz ilumina, mas também a misericórdia, o tempo e a bênção do Senhor. Esses fatores agem devagarinho, enquanto os propósitos inferiores se transubstanciam. É fácil transubstanciar? Podemos inferir dos apontamentos de Emmanuel que, às vezes, Jesus se vale da iluminação e da misericórdia para transformar joio em trigo. Ele transforma os propósitos inferiores em superiores. Afinal, não é isso que a educação faz? Em que consiste a educação, senão em transformar inabilidade em habilidade, inexperiência em experiência, ignorância em sabedoria, maldade em amor? Não é um processo de transubstanciação? Quantos de nós, com anos de doutrina espírita, não somos capazes de perceber que nos transformamos em pessoas melhores? Emmanuel fornece os exemplos concretos, abre aspas. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora, fecha aspas. Frequentemente, na condição de encarnados, não somos capazes de enxergar o processo de renovação espiritual que está sendo aplicado a uma criatura porque olhamos o que se manifesta no exterior. Não obstante, os processos de renovação são profundamente internos. Eles se desdobram na intimidade. Abre aspas. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Fecha aspas. Jesus filtra as nossas imperfeições para que nos transformemos de joio em trigo. Para tanto, abre aspas, ele usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Fecha aspas. Reflitamos sobre o que Emmanuel entende por afeições novas. Conheço um caso de uma pessoa cujo pai estava mergulhado no alcoolismo. Os filhos tentavam de todas as formas resgatar o pai, mas ele sequer admitia ser um alcoolista. Então, os filtros amorosos de Jesus agiram sobre essa criatura. Primeiramente, ocorreu uma situação inesperada. Ele foi diagnosticado como portador de uma cirrose que se iniciava.
Foi um choque, já que o pai não era capaz de se imaginar como alcoolista, embora consumisse por semana 3 litros de uísque. Entretanto, a grande transformação estava por vir. Após ter sido diagnosticada a cirrose, nasceu o primeiro neto. Afeições novas. O Senhor da Seara se utiliza da afeição. Em seguida, nasceu uma neta. Os netinhos iluminaram a vida do avô, que tomou uma decisão. Ele jogou no lixo todas as garrafas de bebida e daquele dia em diante parou de beber. No dia anterior a essa decisão, sua filha, em pranto, disse: "Eu não tive um neto para você, pai, para ele o enterrar. Eu tive o seu neto para que ele tenha um avô, para que ele tenha alguém para visitar e falar que é o avô dele. Eu guardo muitas lembranças dos meus avós." Filtros amorosos, uma situação que parecia perdida, se transforma. A transformação também pode ser através de uma situação inesperada. Emmanuel menciona ainda em, abre aspas, responsabilidades externas que falhem ao coração, fecha aspas. Com frequência, a pessoa ingressa na casa espírita completamente perdida, mergulhada nas suas paixões, no seu egoísmo, no seu orgulho. Recebe a oportunidade de trabalhar numa atividade da casa e tal oportunidade toca o seu coração, ao passo que ela passa a se identificar com o trabalho desempenhado. Pela primeira vez, ela se sente realizada por fazer algo. A atividade que fala ao coração começa a transformar a pessoa. Ela, que era carrancuda, passa a sorrir. O egoísta de sempre passa a ficar mais altruísta. Alguém que estava acostumado a se entregar ao orgulho passa a entender que a humildade é a base da vida. Ninguém constrói nada sozinho. E se não funcionar? Como o espírito tem livre-arbítrio, ele pode recusar todas as oportunidades que a espiritualidade superior lhe oferece. Nós podemos afastar toda a misericórdia de Jesus, todos os processos educativos do Mestre. Chegada a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, porque Jesus ponderou todo o processo, faz-se necessária a eliminação do joio em molhos. Trata-se de uma ação severa. Abre aspas. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Fecha aspas. O alface é colhido em poucos dias, já o café e o arroz, não. O resultado de certos erros cometidos vem imediatamente, a exemplo do suicídio. Todavia, há erros que semeamos hoje, mas só colheremos os frutos na próxima existência. Cada planta tem o seu tempo de germinação e cada criatura humana tem o seu tempo de avaliação pela justiça divina. Cada um de nós tem um tempo marcado no relógio celeste, no qual seremos integralmente avaliados. E aqui eu me recordo, abre aspas, eis porque, aparecendo o tempo justo, de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesses instantes, vemos a individualidade, ou o povo, a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Fecha aspas. Em Ave Cristo, Quinto Varro, que amava profundamente o seu filho, é conduzido a uma entidade no mundo superior. Ele procura o benfeitor Clódio, que dirigia a evolução de mais de 2.000 espíritos. Ele sabia o nome de cada um e estava a par de centenas de reencarnações dos seus tutelados. Quinto Varro fora convidado para ingressar em regiões superiores. Clódio elucida o seu histórico, dando a entender que aquele espírito havia participado do trabalho inicial do cristianismo primitivo. Havia vivido na Roma antiga e prestara um grande serviço. No entanto,
Quinto Varro faz um pedido ao benfeitor. Gostaria de auxiliar o seu filho, Tassiano. Cláudio afirma ter acompanhado Tassiano e estar ciente da notícia de que ele estava nas regiões inferiores, reunindo grupos de espíritos para perseguir cristãos. O fato era de conhecimento de Quinto Varro, que, não obstante, continuava obstinado, pedindo uma oportunidade de ajudar o seu filho. Filtros amorosos. Cláudio lhe concede um prazo de 100 anos para tentar recuperar Tassiano. Quinto Varro, então, reencarna, casa-se, recebe o rapaz como filho, mas uma tragédia acontece. A esposa o trai e separa-se dele, que é obrigado a mudar de identidade, tornando-se um agricultor. Não vou contar a história, porque quero que todos leiam o romance Ave Cristo. Conclusão: Quinto Varro desencarna sem poder atender ao filho. Tassiano não sabe que Quinto Varro era seu pai e, lamentavelmente, vem a causar a sua morte. O filho era então um senhor em Lyon, dono de uma grande propriedade. Quinto Varro leva um coro de crianças para cantar para Tassiano no jardim de sua casa. Ao receber a visita de Quinto Varro, Tassiano percebe que as crianças eram cristãs e solta um cachorro entre elas, matando-as todas. Quinto Varro também não resiste aos ferimentos causados pelo animal enfurecido. No momento da desencarnação, ele revela ser o pai de Tassiano. Cláudio veio buscar Quinto Varro e lhe advertiu que, embora soubesse que ele amava o filho, seu amor estava se tornando possessivo e não poderia continuar naqueles moldes. Quinto Varro, no entanto, pede para ajudar o filho com mais uma reencarnação. Como o período de 100 anos ainda não havia sido integralmente utilizado, ele poderia fazer uma nova tentativa. A reencarnação ocorre imediatamente. O benfeitor adverte, contudo, que todas as oportunidades foram concedidas pelo alto a Tassiano, afeições, situações e atividades novas, mas ele as recusou. Era chegado o momento da ceifa e Tassiano teria de chorar. Quinto Varro reencarna como uma criança chamada Quinto Celso. Tassiano se torna cego e começa toda uma saga de recuperação. Há um tempo certo para cada coletividade, para cada individualidade, o tempo da ceifa. Emmanuel conclui, abre aspas, e em vista do jorro ser atado em molhos, uma dor nunca vem sozinha, fecha aspas. Quando surgem os processos de renovação, todo joio é queimado. Não há fragilidade no mestre. Os espíritos superiores não são frágeis na eliminação do erro. Apenas não são perversos, é diferente. Eles observam atentamente as criaturas, concedem oportunidades de renovação, esclarecem, iluminam. Porém, se as oportunidades não são aproveitadas, surge o tempo da colheita. Esse tempo não é nem bom nem mau, depende do que será colhido. A colheita será prazerosa para quem produz frutos de bondade, trabalho e amor ao semelhante. Todo esforço será computado nos celeiros da espiritualidade superior. Tudo o que foi feito será aproveitado no trabalho. Por outro lado, se a nossa individualidade produziu joio e afastou as oportunidades confiadas pela espiritualidade superior, é chegado o momento da eliminação do joio. É no momento da ceifa que encontramos os nossos irmãos que batem à porta da casa espírita a padecer dos maiores sofrimentos, vivenciando dramas dos quais nem sequer desconfiamos. Certa feita, fomos convidados para fazer uma palestra, o que nos permitiu visitar uma cidade dos arredores, pequena, mas que tinha um centro muito ativo, um grupo espírita bastante trabalhador. Lá havia um casal que passava por momentos de muita dor. O filho havia sido morto por assaltantes. A palestra era sobre a imortalidade da alma. Falamos da consoladora doutrina espírita e da lei de justiça que rege os nossos destinos.
Dissemos que Deus não é o Deus dos corpos, e sim de espíritos imortais, que o corpo pode perecer por conta de uma queda, um acidente de automóvel, um tiro, uma doença, mas o corpo apenas, pois o espírito é imortal e todo o sofrimento do corpo é processo educativo, fruto da nossa teimosia que não soube aceitar os filtros amorosos de Jesus. Após a palestra, em prantos, o pai do rapaz assassinado se aproximou pedindo: "Pelo amor de Deus, me diz alguma coisa." Dizer o quê? Como consolar um coração despedaçado? Eu também sou pai. Tenho um filho de 4 anos e uma filha. Ele começou a chorar e abraçou a esposa. Todos nos emocionamos. Mesmo nos processos dolorosos, sempre existe a misericórdia. Aproxima-se a noiva do rapaz, igualmente emocionada. Ela era católica e contou que estava preparando um enxoval, pois iriam se casar. Era possível sentir a dor da jovem, cheia de planos que foram desfeitos. Ao lado dos sogros, ela comentou: "Achei tão bonito o que você disse. Você falou que ele está vivo. Eu queria te contar uma coisa. Quando ele desencarnou e estava no caixão, coloquei um terço nas mãos dele e disse que ele o levasse, pois aquele terço era o símbolo do nosso amor. Ontem eu acordei no meio da noite. Havia uma senhora de branco na minha frente. Ela não disse nada, apenas estendeu as mãos. Ela trazia um terço." Nesse momento, a emoção tomou conta de todos. "Viu? O seu filho está vivo. Não pode vir, mas conseguiu mandar um recado." Esses são os processos utilizados pelo Senhor da Seara para educar a nossa alma. Primeiramente, Jesus esgota todas as possibilidades do amor, da paciência, da tolerância. Quando rejeitamos essas providências, ele envia a professora sábia de todos nós, a dor, porque ela nos faz enxergar coisas insuspeitas. Desse modo, mesmo quando a dor está fazendo seu trabalho, não existe maldade nos processos educativos divinos. A misericórdia está sempre presente, amparando a todos nós. Por isso, não sejamos os ceifeiros. Deus tem os seus ceifeiros. Não sejamos os violentos devastadores. Que possamos fazer parte da falange que trabalha pelos processos de renovação. Devemos dizer a verdade, sim, mas educar com amor e com misericórdia, porquanto nenhum de nós está isento de erros para tirar a primeira pedra.